Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de História, iremos falar sobre a história de Governador Valadares, do município de Governador Valadares. E aqui eu quero convidar você, estudante, se você não está, nos assistindo de Governador Valadares, pode fazer as suas pesquisas da sua cidade, ok? Bom, Governador Valadares, a gente vai estudar sobre a questão do início da cidade, quais são os primeiros habitantes que vieram aqui, quais são os motivos para que eles ficaram. Então nós vamos aqui entender um pouquinho sobre a nossa história, trazendo também, resgatando algumas histórias da questão da formação dos territórios. Então, no início, quando começamos a estudar, falamos sobre o território brasileiro e a sua formação, depois começamos sobre Minas Gerais e então finalizamos a questão desse estudo dos nossos territórios, falamos sobre um município específico, Governador Valadares. Governador Valadares atualmente tem 83 anos, então é uma cidade que carrega aí bastante história, desde o seu início lá no século XVI, que aí a gente vai estudando aos poucos quem foram os bandeirantes que vieram até aqui, quando voltaram e quais foram os motivos dessa cidade ter crescido tanto e ter sido um polo de comércio. Então, o que nós entendemos como Governador Valadares hoje? Quais são os aspectos que formam a nossa cidade? Governador Valadares, então, é um município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais, que está na região sudeste. Então, nós estamos no interior de Minas Gerais, que está na região sudeste. Então, é uma informação. Nós ocupamos, então, uma área um pouco mais de 2.342 quilômetros quadrados. Então, toda a extensão territorial de Governador Valadares é de 2.342 quilômetros quadrados. Então, nós não estamos falando de uma cidade pequena, é uma cidade bastante grande que hoje, nós conhecemos aí como um polo muito forte do comércio. Possui aqui área urbana e área rural. Nós podemos resgatar aqui alguns elementos das aulas de geografia, quando estudamos sobre os espaços urbanos e espaços rurais. Então, nossa cidade possui tanto o espaço urbano quanto o espaço rural. Então, faz aqui uma cidade bastante grande. E, segundo o IBGE, no ano de 2020, a população de Valadares estava no valor, no quantitativo, de 2.281.046 habitantes. Então, nós temos aqui toda essa formação, informações de Governador Valadares. Então, por onde começou a cidade? Então, a história é bastante longa. Lá no texto da atividade da plataforma, vocês têm aí também com bastante complexidade toda a história de Governador Valadares, os primeiros habitantes, a formação ali das primeiras cidades, por onde começou. Então, a gente vai ver aqui a partir deste texto da plataforma. Valadares, ele está incluído também na região do Vale do Rio Doce. Minas Gerais, ele tem várias regiões que vão se destinando àquelas cidades, aquele grupo de cidades. Então, Valadares está aqui, no Vale do Rio Doce. Por que Vale do Rio Doce? Porque a gente tem aqui várias cidades que compõem aqui ao rio, o Rio Doce que corta Minas Gerais, o estado do Espírito Santo. Então, nós estamos aqui, no Vale do Rio Doce, dentro dessas comarcas que são na divisão de Minas Gerais. Vamos, então, ler a pequena história em resumo que está na plataforma. História da cidade. O desbravamento da região da atual cidade teve início no século XVI, em expedições como a de Sebastião Fernandes Tourinho, que seguiam pelo curso do Rio Doce à procura de metais preciosos e suas margens. Então, olha só, no século XVI, a expedição de Sebastião Fernandes Tourinho vieram para essas regiões de Minas Gerais. Então, lembra lá dos bandeirantes que foram explorando Minas Gerais? Então, vários outros grupos foram explorando essas regiões de Minas. Quando chegaram, então, aqui perto do Rio Doce, ao curso do Rio Doce, qual que era a ideia? Procurar metais preciosos,
porque, como eu disse na aula de história, nós percebemos que vários metais preciosos, como ouro, mica, alguma desses metais foram essenciais para o crescimento e exploração daquela cidade. Então, o governador Valadares, né, atual governador Valadares, também surgiu a partir dessas expedições, essas explorações desses territórios. Então, vejamos, olha só, a partir do século XVI, no então povoamento foi iniciado somente entre os séculos XVIII e XIX. Então, olha só, Sebastião veio aqui com a sua expedição, mas somente no século XVIII e XIX é que realmente voltaram para fixar moradias aqui. Com instalação de quartéis destinado a vigiar ataque dos índios botocudos contra os colonos e comerciantes que navegavam pelo Rio Doce. Então, eles realmente viram que aquela parte, né, da região era boa para explorar, poderiam fazer moradias ali e dali começaram a construir as cidades. Então, só depois aí, vamos analisar, do século XVI ao século XIX, 300 anos depois, que a cidade foi realmente começando a crescer a parte ali ao lado do Rio Doce, né? Que a gente tem, nós vamos ver aqui, que o primeiro nome que recebeu a cidade foi Figueira, que é a atual governador Valadares. Então, Figueira era como se fosse um distrito de Peçanha. Então, a gente tem essa informação aqui. Figueira, que é a primeira nomenclatura da cidade que nós temos hoje, governador Valadares. Então, nesse pequeno texto, nós conseguimos identificar que foi a partir de explorações que a cidade de Governador Valadares começou a surgir. Então, a primeira ocupação foi lá no distrito de Baguari, que nós conhecemos hoje, onde foi instalado o quê? Um quartel, porque ali era alvo de ataques, né? Aqui perto do rio Figueirinha, que nós chamamos Figueirinha, ali onde está o bairro São Tarcísio, existiam muitos índios, os índios botocudos. Então, ali precisavam de quê? Como eles queriam dominar aquele local, então instalaram aquele quartel para que pudesse, através dali, ir descendo para as outras cidades, outros locais, para fazer moradias. Então, qual que era a intenção? Que era tirar os índios dali para fazer aquela questão da região. E o objetivo era garantir a proteção dos colonos e servir de posto militar. Então, tendo aquele posto militar, eles iriam proteger os colonos e dali começar a crescer a cidade. Então, a primeira ocupação foi em Baguari com o quartel. Vamos continuar com a história, agora analisando um outro elemento que fez com que a cidade crescesse bastante, que a gente consegue perceber pela figura, que foi a estação ferroviária, né? A questão da estrada de ferro Vitória-Diamantina, que chegava até somente em Diamantina. Hoje nós sabemos que é Vitória a Belo Horizonte, se estendeu. Então, com a questão do meio de transporte, que passavam aqui então por essas terras, começou então a fazer o quê? Alavancou a cidade. A cidade teve várias pessoas que começaram a vir para cá, imigrantes, né, colonos que vieram fazer moradias. Então, a partir desses detalhes é que a cidade também começa a crescer. Que em 1907 foi inaugurada a estação ferroviária da Estrada de Ferro Vitória-Diamantina, ou Vitória Minas, conhecida hoje, na localidade de Derribadinha, às margens do Rio Doce, no lado oposto ao povoado de Figueira. Então, quando iniciou Figueira, aí sim, do lado oposto do rio, lembra que nossa cidade é cortada pelo rio, nós então já tínhamos o povoado de Figueira, e ali começou a vir mais e mais pessoas, para vir a morar na cidade de Figueira, atual governador Valadares. No dia 15 de agosto de 1910, com a construção de uma ponte sobre o Rio Doce e a inauguração da estação Figueira, a região se consolida como vilarejo em potencial crescimento. Então, veja bem, a ponte, né, sobre o rio e tanto a estação que faziam com que várias pessoas pudessem vir à cidade, alavancou a cidade como um ponto comercial. Então, nós temos Valadares aqui como centro que
passa, né, por várias cidades, que vai para o Espírito Santo, que continua aqui em Minas Gerais, que vai até Belo Horizonte. Então, dois aspectos muito importantes para o crescimento da cidade, com certeza foi a inauguração da estação de Figueira e também a ponte sobre o Rio Doce, que facilitaria muito o contato entre os dois lados da cidade dentro desse crescimento potencial, porque eu poderia deslocar até o local, comprar coisas ali com aquele povoado e vender também. Então, foi um ponto forte para que o comércio pudesse crescer dentro da cidade. Outra questão muito importante é sobre o crescimento, a parte de onde veio a arquitetura de Governador Valadares. Então, olha só, nós temos aqui Serra Lima, né, que recebe o nome da Praça Serra Lima, né? Ele foi filho do comandante do quartel, Dom Manuel. A tradição popular atribuiu ao Serra Lima a autoria do traçado urbano de Governador Valadares. Então, quem já teve a oportunidade de ir também no Museu da Cidade, tem ali toda essa história urbanística da cidade, de onde começou a surgir. Então, Serra Lima ele foi responsável, né, de desenhar o traçado urbanístico da cidade. Então, olha só a primeira imagem aqui, como é a Praça Serra Lima, né? Como ele fez, desenhou. Então, nós conseguimos observar que ao longo dos anos, aqui também ainda é uma foto um pouquinho mais antiga, mas que a cidade, como a cidade cresceu. Então, a partir aqui da Praça Serra Lima é que começa a ter todo o traçado urbânico das principais ruas, Avenida Minas Gerais, Marechal Floriano, né? Avançando depois lá para a Avenida JK. Então, a gente tem aqui toda a história urbanística e quem foi responsável pela esse traçado da cidade. Então, se vocês perguntarem para vocês, Serra Lima foi quem teve essa autoridade, essa autonomia de desenhar o traçado urbanístico de Governador Valadares. E em 31 de dezembro de 1937, finalmente foi criado o município de Figueira, que foi desmembrado de Peçanha, por ato do governador Benedito Valadares. O decreto de lei número 148, de 17 de dezembro de 1938, mudou então o nome para Governador Valadares. Então, Figueira fazia distrito de Peçanha. Então, Figueira é o primeiro nome que a gente recebe para Governador Valadares. E depois, somente depois do decreto de lei número 148, é que a cidade toma posse, né, do nome de Governador Valadares. Então, essas informações que a gente tem aqui sobre a questão do nome e o crescimento da cidade. Hoje, esta cidade tem a bandeira e o brasão, né, todo o significado, vocês podem pesquisar no site da prefeitura. Nós temos aqui, ó, fortificações, que tem a questão do desenho quando faz a questão do quartel, né? Então, eles trouxeram isso para a gente. Então, a cidade tem a sua bandeira como símbolo da cidade, tem o seu brasão. Nós também temos um lindo hino da cidade, Governador Valadares, né? Nos momentos cívicos das escolas, né? Nós costumamos a cantar. É um hino muito bonito que retrata como a nossa cidade foi construída, quem foram os povos que estavam aqui. E eu gostaria de ler com vocês apenas a segunda estrofe. Vamos lá? Acariciada pelas vagas de um rio, que murmurando a teus pés se lança. Princesa és tu de um povo bravio, troféu gloriosos, cada dia alcanças. Então, o hino mostra como a cidade foi construída, através de bravura, né? Através das vagas de um rio, que é o Rio Doce. Nós chamamos também a nossa princesa, que nós chamamos a nossa cidade. Então, nós temos aqui um lindo hino da cidade de Governador Valadares. A cidade de Governador Valadares também é bastante turística, atrai muitos turistas ao longo dos anos e por vários fatores. Nós somos conhecidos como a capital mundial do voo livre. Então, aí, todo o início de ano, nós temos aqui um campeonato que atrai várias pessoas do mundo inteiro, porque ele é mundial, né? Então, vem pessoas de outros países para disputar o campeonato. E quão é importante isso para a cidade? Não somente a questão do turismo, mas a economia da cidade circula. Então, vários hotéis aí ficam em locações. Então, o supermercado vende mais,
padarias, então o centro fica movimentado e isso tudo é importante não só para o turismo, mas também para o crescimento da cidade. Então, quem já viu o céu de Valadares aí entre o período de janeiro e fevereiro, fica muito colorido aí por esse campeonato que é conhecido mundialmente. Nós temos aqui pontos importantes da cidade também. Nós temos uma tradição, em Governador Valadares tem uma tradição, que de 20 em 20 anos faz um monumento em uma praça ou em alguma região. Então, olha só, de 20 anos nós temos a Praça do 20º, e aqui eu vou contar um segredo. Se você contar para os seus pais aí, muita gente brincava aqui de escorregar. Eu já fiz isso bastante, mas não pode não. É um patrimônio da cidade, hoje não pode mais. Mas é a Praça do 20º, olha só, tem um X aqui em algarismo romanos, que faz o símbolo de 20, que é a Praça do 20º. Depois de 20 anos, nós temos aqui o símbolo de 40 anos, que fica ali próximo ao Banco do Brasil, frente ali ao Rio Doce, né? Tem um número 40 aqui, representando 40 anos de Valadares. Nós temos aqui o monumento de 60 anos, que fica na Praça dos Pioneiros, e o monumento de 80 anos, que fica lá próximo à Praça do Shopping, que é a Praça do Imigrante, né? O monumento do imigrante, simbolizando as pessoas que saem de Valadares, as pessoas que também Valadares recebe. E aqui nós temos, então, essa estátua, né, de um rapaz com a mochila nas costas, representando essa questão das viagens. Então, de 20 em 20 anos, Governador Valadares, então, faz um monumento para simbolizar essas datas. Nós também temos os patrimônios tombados, né? Então, a açucareira, né, que já foi uma fábrica ativa há muito tempo, hoje ela está inativa, não tem funcionamento, mas ela recebe, como é um patrimônio tombado, não pode pintar, não pode modificar a sua arquitetura, tem que ficar do jeito que está. Então, é um ponto turístico de Governador Valadares. Nós também temos a Catedral de Santo Antônio, né? Uma das primeiras fotos registradas, né, em preto e branco. E olha hoje como ela está, né? Também é um patrimônio tombado, não pode modificar a sua frente, né? Mudar, vamos supor, colocar outras pilastras aqui, não pode modificar, por ser um patrimônio tombado da cidade de Governador Valadares. Tanto que também nós recebemos na nossa cidade um feriado, né, que é municipal, dia 13 de junho, dia de Santo Antônio, que é feriado. Nós também temos a Praça Aurita Machado, mais conhecida como a Praça da Mulher da Boca Aberta, né? A Aurita Machado, ela foi uma das primeiras mulheres de Governador Valadares que enfrentavam problemas sociais, que ajudavam a cidade a combater crimes, né? Conversava sobre em reuniões, como poderia melhorar a questão da cidade. Então, a Aurita Machado recebeu essa homenagem na praça ali, próximo da Escola Imaculada Conceição. Nós também temos a Maria Fumaça, que é a locomotiva, que está na Praça da Estação, bem em frente à Estação Ferroviária de Governador Valadares, e colocaram essa locomotiva em homenagem, como um símbolo, né, do crescimento da cidade sobre a ferrovia de Vitória a Minas. Então, nós também temos aqui um patrimônio tombado de Governador Valadares. Atualmente, né, nós temos agora o Parque Natural Municipal da cidade, onde também atrai várias pessoas como ponto de lazer, um ponto turístico, né? Então, a cidade foi crescendo ao longo dos anos em favor da população, né, que necessita de cada vez mais ter o lazer, um lugar tranquilo para descansar, passear com a família. Então, se você não é da cidade, vale a pena conhecer o Parque Municipal. E não menos importante, eu acho muito interessante quem tiver a oportunidade, é de conhecer o Museu da Cidade. Ele retrata ali várias coisas que a cidade já teve, né? Então tem um rico acervo, tanto em registro escrito como livros, também como peças, né? Peças históricas de pessoas que estavam aqui na cidade e que deixaram como herança, de lembrança, para que as pessoas pudessem verificar e aprender. Então eu trouxe algumas imagens e aqui a gente vamos destacando alguns pontos de cada um dessas imagens.
Então, na primeira imagem, nós temos aqui várias coisas antigas, mas eu queria destacar aqui com vocês o primeiro rádio, a primeira televisão, que era preto e branco. Quem escutava os rádios, ainda não tinha televisão, assistiam novelas, escutavam as novelas pelo rádio, então imaginavam como era o ator falando, como era o som da chuva. Então nós temos aqui peças muito antigas que retratam aí as pessoas que moraram aqui em Governador Valadares. Nós temos nessa segunda imagem aqui artigos religiosos de padres, bispos que estiveram aqui na nossa região e que também deixaram esses registros, né, para que a população de Valadares conhecesse um pouco melhor. Olha aqui que interessante. Hoje nós temos a era digital, computadores super rápidos, a tecnologia está aí, telefones que a gente consegue mandar mensagem rápido. Mas olha só, era preciso datilografar. Imagina se errar, hoje a gente apaga rapidinho. Então, não poderia errar, a escrita tinha que ser bem feita, né? O pensamento ali tinha que ser rápido. Então, olha só, como nós avançamos, né? A questão da tecnologia, de uma máquina de datilografia, de escrever, hoje nós temos os computadores super rápidos. Em uma outra sala, nós vamos ter aqui fotos, né, que representam os prefeitos que passaram pela nossa cidade, né, as autoridades do Poder Executivo. Então nós temos aqui, é muito interessante, ali também tem notas do nosso sistema monetário, moedas antigas, então tem um acervo muito rico. Quem gosta de conhecer um museu, história de um determinado local, vale a pena conhecer. Nessas imagens aqui, eu quero destacar, olha aqui, ó, chama a mamãe aí, ó, ferro de passar roupa, mas a brasa. Então tinha que fazer aí o fogo, pegava aquela brasa, colocava aqui dentro do ferro para as mulheres passarem a roupa, né? E aqui a gente já viu alguns filmes onde as mulheres queimavam as roupas, ou sujava, tinha que lavar tudo de novo. Então olha só como a gente avançou com a tecnologia. Hoje é só ligar um ferro na tomada, na energia elétrica e passa a sua roupa. Agora imagina só, pegar aquele ferro à brasa e ter que ele fazer todo esse trabalho para ter uma roupa bem passada. Nesta imagem aqui, nós temos aqui heranças de dentistas que deixaram, olha só, a cadeira odontológica. Você vai hoje no dentista com uma cadeira toda ergométrica, né, deita com facilidade. Agora, se você analisar aqui como eram antigamente essas cadeiras, né, então é bastante interessante a gente entender como as coisas foram evoluindo. Aqui, representando, né, a parte indígena, nós temos aqui, isso se chama igabaças. A igabaça hoje a gente encontra em vários locais para colocar água, armazenar resíduos, coisas. Mas para os indígenas, eles faziam funeral dos indígenas que moravam aqui em Valadares, né? Eles faziam funeral quando o indígena morria, ele colocava o corpo desse indígena dentro de uma igabaça e ali faziam todas as suas homenagens. E aqui é um registro verdadeiro de igabaças de indígenas que estavam aqui no território de Governador Valadares. Agora, para finalizar, duvido que vocês saibam o que é isso daqui. Eles retiraram um paninho, mas isso que chama lambe-lambe. Se a gente falasse em alguns filmes, sabe quando aquele fotógrafo vai tirar uma foto de uma determinada paisagem, ele colocava a cabeça e colocava aquele pano por cima? Em alguns filmes antigos mostra isso, chama lambe-lambe. Isso aqui era hoje como se fosse a nossa máquina fotográfica. Então, é bastante interessante. Nós temos aqui piano antigo, instrumentos de sopro. Então, isso tudo forma a nossa cidade Governador Valadares. Então, eu convido a vocês para que vocês possam ir no Museu da Cidade, porque aí vocês vão tendo outros registros históricos que compõem a nossa cidade de Governador Valadares. E se você gostou da aula de hoje, continue a sua pesquisa no site da Prefeitura, que mostra bastante coisa sobre a história de Governador Valadares. E não se esqueça, para acessar nossa plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva no nosso canal do YouTube e acesse nossas redes sociais SMED-GV. Um grande abraço e te aguardo na próxima aula.